Boa noite. Nosso grupo faz o curso de nutrição e é formado pela Cauana, Laura, Larissa e Patrícia. Nesse trabalho, nós vamos apresentar um estudo de caso de um homem de 43 anos que foi internado no hospital com dor aguda no abdômen e hipotensão. Então, o nosso paciente ele tinha um histórico de esquizofrenia paranoide crônica há 20 anos, que era tratado com clozapina 750 mg ao dia. E como tratamento antipsicótico coadjuvante, era utilizado o valproato de sódio 1.200 mg ao dia. Isso já fazia 6 anos. 6 meses antes da admissão do paciente ao hospital, ele relatava vômitos e dor epigástrica. Então, foi realizada uma gastroscopia e uma tomografia computadorizada abdominal, no qual revelou esofagite ulcerosa e abdômen normal, além da constipação. Posteriormente, então, foi receitado Psyllium, 1 colher de chá, e omeprazol 20 mg ao dia. Um mês antes da admissão dele, ele estava relatando queixas de vômito e dor abdominal novamente. Então, ele fez uma consulta e a sua dose de omeprazol que era tomada foi dobrada. E na manhã da sua admissão, ele se sentiu mal, com queixas de dores abdominais, vômitos feculento, então foi posteriormente transferido para um hospital. No hospital, ele estava consciente, mas confuso, com a cianose, taquicardia e também a taquipneia. O exame revelou um abdômen rígido e distendido com a peritonite generalizada. Aí então ele foi entubado e na laparotomia revelou obstrução no intestino grosso secundária, a forte impactação fecal, afetando todo o cólon, né? Que estava tipo bastante distendido, com hemorragia e necrose, né? No exame histológico confirmou depois as alterações isquêmicas graves, né? E a dilatação tóxica, devido a um grande volume fecal e uma descompressão manual, foi realizada antes uma colectomia total. E apesar de muito tratamento e em uma unidade de terapia intensiva, né, o paciente acabou falecendo 3 semanas depois, com choque séptico, refratório e também falência progressiva dos órgãos multissistêmicos. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da fisiopatologia da doença, sendo que o nosso paciente, então, ele tinha a esquizofrenia paranoide, sendo essa um transtorno no processo mental com a presença de delírios ou alucinações auditivas. E aqui a gente trouxe também duas hipóteses para explicar essa patogenia: a hipótese dopaminérgica e a hipótese serotoninérgica. A primeira, ela é o modelo mais citado para explicar essa patogenia, e ela considera que a doença ela é causada por níveis elevados ou desregulados da neurotransmissão da dopamina no cérebro. Enquanto a segunda, que é a serotoninérgica, ela fala sobre o bloqueio nos receptores 5-HT2A. Então, como tratamento dessa patogenia, utiliza-se antipsicóticos que vão bloquear os receptores de dopamina e serotonina no cérebro. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mecanismo de ação dos fármacos que eram utilizados pelo nosso paciente, para a gente conseguir entender lá na frente quais foram as possíveis interações que ocorreram com ele. Então, o primeiro que a gente vai trazer quanto à clozapina é que ela possui uma fraca atividade bloqueadora de dopamina nos receptores D1, D2, D3 e D5. Porém, uma elevada potência em receptores D4, além de um potente também efeito anti-alfa-adrenérgico, anticolinérgico, antihistamínico, antisserotoninérgico, muscarínicos e inibidor da reação de Aletra. Então, agora a gente vai falar um pouquinho do valproato de sódio, que ele é convertido a ácido valproico, que se dissocia em ion valproato no nosso trato gastrointestinal. Ele consiste no aumento da neurotransmissão GABAérgica através da intensificação da síntese e liberação do GABA ao atuar nos receptores GABA. Isso por meio da ativação da enzima glutamica descarboxilase e também da inibição das enzimas que degradam o GABA.
A administração diária de omeprazol em dose única e via oral, ela causa rápida inibição da secreção ácida gástrica, porque esse medicamento ele age inibindo a H+K+ATPase, também conhecida como bomba de prótons. Essa é uma enzima que fica localizada nas células parietais do estômago e ela é responsável por uma das etapas finais do mecanismo de produção de ácido gástrico. Ela fica entre as células parietais e o lumen gástrico, fazendo um transporte ativo do H+ que tem nas células parietais para o lumen gástrico e do K+ que tem no lumen gástrico para as células parietais. Então, quando o omeprazol inibe esse mecanismo, o lumen gástrico ele fica com uma concentração menor de H+, e assim ele fica menos ácido. Por atuar de forma específica nas células parietais, ele não possui ação sobre os receptores nem de acetilcolina e nem da histamina. O psyllium é uma fibra natural e as mucilagens presentes nele absorvem consideravelmente quantidade de água, aumentando assim o volume fecal, que por sua vez aumenta o lume intestinal. Devido à sua ingestibilidade, as fibras alcançam o cólon praticamente inalteradas, causando aumento do volume do conteúdo colônico, com consequente ativação da motilidade propulsora. O psyllium normaliza o tempo de trânsito intestinal, podendo aumentar ou diminuir este tempo conforme a necessidade, e favorece o amolecimento das fezes, reduzindo a necessidade de esforço para evacuação. Interação que ocasionou a constipação. Como a gente já mencionou nos slides anteriores, a clozapina ela tem uma potente ação anticolinérgica, ou seja, ela bloqueia a ação da acetilcolina, que é um neurotransmissor que exerce diferentes funções no nosso organismo, e entre essas funções é auxiliar no controle do aparelho digestivo. Por conta desse potente mecanismo anticolinérgico, a clozapina está associada a diversos graus de comprometimento do peristaltismo, que pode variar de constipação a obstrução intestinal. Por outro lado, temos o psyllium, que foi indicado 6 meses antes da internação do paciente, quando ocorreu a primeira queixa de dor abdominal, com o objetivo de melhorar o trânsito intestinal. Sendo assim, o grupo concluiu que o que ocasionou a grave constipação foi a interação do psyllium com a clozapina, porque o psyllium ele aumentou o bolo fecal e a clozapina comprometeu o peristaltismo. Essa interação piorou o quadro do paciente, apresentando obstrução do intestino, impactação fecal, afetando o cólon e levando o paciente a óbito. Conclusão e orientações. O paciente fazia uso de clozapina e valproato para tratamento da esquizofrenia. Com o diagnóstico de esofagite ulcerosa e constipação, foi receitado o omeprazol e o psyllium, mas conforme a bula da clozapina, ela é contraindicada para pacientes que sofram ou já sofreram de constipação grave ou obstrução intestinal. Neste caso, o médico que atendeu o paciente deveria ter analisado os efeitos colaterais dos medicamentos que ele já fazia uso, bem como as possíveis interações com outros medicamentos e nutrientes que seriam receitados, principalmente quando o paciente retornou com queixa de dor abdominal, onde a única indicação foi dobrar a dose do omeprazol. Neste caso, deveria ter analisado uma possível troca do medicamento antipsicótico para outro que não tivesse potente ação anticolinérgica, já que existe a contraindicação da clozapina, como mencionado, e sendo assim, acompanhar também a evolução do paciente. Quanto à indicação do omeprazol, se manteria para tratamento da esofagite ulcerosa.